Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus e o nosso grupo sou eu, a Vitória, o Luiz, o Gustavo e o Márcio. O Márcio, ele infelizmente não vai poder participar da apresentação, mas ele contribuiu durante todo o trabalho, porque ele passou por uma cirurgia e ele não está podendo falar no momento. Mas então, dando início, o nosso grupo ele fez uma pesquisa que vai ser exposta mais à frente, com o intuito de analisar se as pessoas sabem o que são os direitos humanos, o que é racismo e qual é a relação da discriminação racial com o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E antes de analisarmos dados obtidos pela pesquisa, nós devemos compreender o que é racismo. E o dicionário Caldas-Aulet define racismo como tratamento desigual e injusto ou violência contra pessoas que pertencem a grupo, etnia, cultura, entre outros. Mas no nosso caso, apenas definir o que é racismo não é o suficiente para compreendermos nossa realidade. Isso pois, se levarmos em consideração apenas o significado da palavra, nós estaremos deixando de lado a origem e as consequências que se fazem presentes até hoje que o racismo e a cultura escravista deixaram no Brasil. Para tanto, devemos considerar que o Brasil ele foi erguido nos braços do trabalho escravo, o que reflete em nossa sociedade até os dias de hoje. E é exatamente esse o objetivo do nosso grupo, relatar a influência da escravidão para a construção do atual cenário de desigualdade no Brasil. E para entendermos toda essa relação, eu pegarei de exemplo Gessé Souza, que em sua obra A Elite do Atraso, expõe que, para esclarecermos o Brasil contemporâneo, nós devemos analisar as raízes da nossa história. Ou seja, quando buscamos falar sobre racismo, nós devemos considerar a forma que ele se fixou e como perdura até hoje em nossa sociedade. E, portanto, seria totalmente errôneo desconsiderar o passado para entender o racismo de hoje em dia. Tá bom, mas o que isso tem a ver com os direitos humanos? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 1º, diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. E essa declaração, ela surge pelo fato de o mundo ter passado por diversas situações, incluindo 2 guerras mundiais, em que se evidenciou a falta de fraternidade, igualdade e equidade entre os seres humanos. Portanto, é um absurdo que, mesmo após diversas atrocidades, algumas pessoas, embora considerem a existência dos direitos humanos, não sabem o real significado e valor de sermos todos iguais em dignidade e direito. Com esta visão, ao ser proposto o trabalho, nosso grupo elaborou 12 perguntas a serem respondidas por pessoas distintas, buscando compreender se a visão que temos é a mesma que esse número de pessoas tem sobre o artigo já citado da Declaração Universal de Direitos Humanos, bem como seus olhares sobre o racismo. Sabemos que para o resultado de uma pesquisa quantitativa, responder questões em níveis nacionais, esta deve ser feita com uma amostragem mínima e que esteja representada por todas as regiões do país. Nossa pesquisa obteve 88 respostas, ou seja, um número relativamente pequeno, mas para a nossa pesquisa que busca a visão do grupo frente a um grupo de pessoas, será suficiente. Estas 88 respostas chamaremos de amostras, usando de conceitos estatísticos. Como já mencionado, esta pesquisa foi realizada de 24 a 30 de novembro de 2020. As pessoas que responderam tinham idade entre 12 e 59 anos. Entre eles, 41 se declararam brancos, 36 pardos, 10 negros e 1 amarelo. Foram registradas 60 respostas de pessoas do gênero feminino e 28 respostas do gênero masculino. Quando perguntamos sobre escolaridade, 12 responderam ter ensino superior completo e 48 dizem ter superior incompleto. 20 já concluíram o ensino médio, 5 declararam ter o ensino médio incompleto e 2 pessoas não concluíram o ensino fundamental. Para saber se todos sabiam o que os direitos humanos eram, os fizemos essa pergunta. Nas respostas, uma pessoa afirma não saber o que é. 29 afirmam saber, mas sem compreender muito, e 58 dizem saber o que são os direitos humanos. Em seguida, para chegarmos em um ponto importante da pesquisa, citamos o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e perguntamos se aquelas pessoas concordavam com o texto ali citado. Destes, 76 concordaram completamente com o texto e 12 concordaram em partes, sendo que nenhuma pessoa discordou completamente. Em seguida, ao serem questionadas se todas as pessoas deveriam ser tratadas com igualdade de direitos, independentemente de sua cor ou raça, 2 afirmaram que não e 86 afirmaram que sim, podemos. Podemos notar aqui que dos 12 que não
concordam completamente com o texto do artigo, 10 concordam ao menos com a igualdade em direitos e deveres. Em seguida, questionamos se sabiam o que é racismo. Apenas 4 pessoas da amostra afirmaram que sabiam, mas compreendiam pouco, enquanto 84 afirmam que saber o que é. Quando perguntamos se já sofreram algum tipo de racismo, a grande maioria, 67, afirmaram que não. Outros 21 que sim. Notem que ao responderem sobre cor ou raça, 46 declararam pardos ou negros, 1 amarelo e 41 brancos. Sendo assim, se separarmos os pardos dos negros, como foi feito na pesquisa, o maior percentual era de brancos, o que justifica o resultado. Mas quando a pergunta foi com a intenção de saber se eles conheciam alguém que já sofreu racismo, 85 afirmaram que conhecem. Ou seja, este número expressivo apenas confirma que o racismo existe fortemente na sociedade. E ainda nesta pergunta, 3 disseram não conhecer ninguém que sofreu racismo. Ainda com este tema, perguntamos se, na opinião deles, a sociedade em que vivem existem pessoas racistas. Com isso, 80 pessoas afirmaram terem muitos racistas, 6 falaram que existem, mas são poucos, no caso 2, acreditam que não existem racistas na sociedade em que vivem. Para concluir, perguntamos se eles concordam com as medidas que visam diminuir a desigualdade racial e citamos o sistema de cotas nas universidades para exemplificar. Aqui, os participantes tinham a possibilidade de explicar as respostas. Destes, 63 apenas concordaram, 17 apenas discordam. 6 pessoas concordam com algumas, mas não todas. Uma pessoa concorda, mas diz que as atuais medidas precisam de aprimoramento, pois podem ser injustas. Esta mesma pessoa afirma preferir as cotas para quem estudou na escola pública em geral. Uma outra pessoa afirma que concorda, mas nas próprias palavras diz que devem existir medidas que visam diminuir a desigualdade racial. Contudo, devido às justificativas dessas ações afirmativas, como a teoria compensatória, que é mais disseminada culturalmente, as pessoas fortalecem uma tendência à polarização, nós versus eles, que aumenta o preconceito e a discriminação. Com isso, podemos entender que o racismo ainda permanece presente na sociedade. Como vimos no início, o Brasil se formou da escravidão e, portanto, muito do que vivemos ainda hoje são herança desse passado escravista e desumano. Mesmo com números tão negativos, todos os dias relatados no país afora, conseguimos ver que na amostra na qual estudamos, 97,7% dessas pessoas acreditam que todos devem ser tratados com igualdade de direitos e deveres, e 96,6% já presenciaram racismo de forma direta ou indireta. Sendo assim, vemos que essas pessoas sabem que o racismo existe e concordam com o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sendo assim, concluímos que, por mais que deve ser feito muito, as pessoas da amostra estão conscientes do respeito a todas as raças como um direito humano e, portanto, inviolável. Para concluir, eu queria também acrescentar que a opinião do nosso grupo quanto a isso, quanto a todos os dados que a gente teve, a intenção era realmente saber o número de pessoas que entendem de verdade o que é o racismo, né? Porque muita gente sabe o que é, mas aí hoje em dia a gente vê várias pessoas falando que acham que não tem racismo no Brasil e esse tipo de coisa. Esse tipo de pensamento está surgindo cada vez mais e está aumentando, né? Nos últimos tempos. E quanto a isso, dentro da pesquisa mesmo, a gente pôde ver alguns dados que foram, por mais que poucos, foram pequenos, foram alarmantes, né? Porque teve respostas que foram completamente inesperadas. E num grupo tão pequeno de pessoas, isso é preocupante. Com menos de 100 pessoas, ter 2 ou mais pessoas, em alguns casos, que pensam dessa forma, é muito complicado. E mostra que mesmo assim ainda tem que melhorar muito o pensamento da sociedade como um todo. E quanto a isso, a gente pensou em usar o sistema de cotas como um exemplo, porque é uma das medidas mais efetivas quanto a proporcionar oportunidades de diminuir o racismo, porque vai colocar pretos em posição de poder. Eles vão assumir posições altas na sociedade, eles vão
ocupar cargos importantíssimos e servir de exemplo para que as pessoas entendam que o preconceito não pode existir de forma alguma. Esse número que teve para a gente, as pessoas têm que entender que não pode existir. E é isso que eu queria falar, porque é absurdo esses números terem aparecido. E quando a gente fala de medidas de combate ao racismo, é muito fácil de falar, mas tem que ser focado na nova geração mesmo. O sistema de cotas é uma das formas mais efetivas de fazer isso. E com a geração atual, né, com a geração que vai se inserir ainda no mercado de trabalho, vão ser os adultos da nossa geração, mas também com criança, tem que saber muito bem na escola observar isso e já explicar para uma mente informação. E temos que continuar aí buscando que nas próximas gerações esse número de 2 pessoas de poucos por cento seja menos ainda. Isso que é o mais importante.